Boa tarde, eu sou o Jonas, da turma de Engenharia Civil, da manhã é 04. Bom, o meu grupo criou um algoritmo no Visual G que mostra o carro de determinado funcionário de determinada obra de acordo com o quanto ele recebe. Nós usamos o Visual G e agora vamos mostrar algumas de suas funcionalidades e o algoritmo criado por nós. O Visual G é um visualizador de algoritmo. É um programa que edita, interpreta e executa algoritmos com a linguagem próxima do português, que estamos habituados a entender. É como um programa normal de computador. É também um programa de livre uso e distribuição, empregado no ensino de programação em várias escolas e universidades no Brasil e no exterior. Seu download é bastante fácil de ser feito, porque este é um programa muito pequeno, cerca de 1 MB aproximadamente. Sua interface é bastante básica. Com isso, se torna muito fácil de aprender a utilizar o programa. Esse é justamente o seu intuito. Ele é um programa básico para iniciantes no ramo de programação, principalmente para acadêmicos. Por isso, é de muito fácil manuseio. Antes de começar o algoritmo em si, precisamos estipular as variáveis que usaremos em nosso programa. Para isso, precisamos saber os tipos de dados que podem ser usados no Visual G para tais variáveis serem estipuladas pelo programador. Bom, aqui no nosso algoritmo nós usamos as variáveis i, nome e salário. I vai ser um contador de 1 até 10, que significa os 10 funcionários que estão sendo requisitados no algoritmo. Nome significa o nome desses funcionários e salário, o quanto eles recebem. Só que, como vocês percebem, ao lado dessas variáveis há 3 palavras sublinhadas: inteiro, caractere e real. Esses são os tipos de dados que o Visual G absorve e eu vou falar um pouco sobre eles. Há 4 tipos de dados. São eles: inteiro, que define variáveis numéricas do tipo inteiro, ou seja, sem nenhuma casa decimal. Variável real, que define variáveis numéricas do tipo real, ou seja, com qualquer casa decimal. A variável caractere, que define qualquer tipo de texto, sendo uma cadeia de caracteres, e é também o tipo de dado lógico, que define variáveis com valor de verdadeiro ou falso. Passando mais abaixo, nós chegamos em início, essa palavra sublinhada em azul, e também em seção de comandos. Essa é a principal parte do algoritmo. Como vocês podem ver, há o escreval, parêntese, e um texto entre aspas e outro parêntese fechando isso. Escreval significa o que o computador escreve para a gente, o que é mostrado na tela. Todo texto que é mostrado na tela ou digitado por nós tem que ser feito entre parênteses para significar que isso é um texto ou uma cadeia de caractere. Abaixo disso nós temos para e de 1 até 10 faça. Para é uma estrutura de repetição que é utilizada no Visual G. Há outras estruturas também de repetição, como o para, o repita e o enquanto. Porém, nesse algoritmo, nós usaremos apenas o para. Bom, vocês veem aqui, para i de 1 até 10. I é um contador. Como assim um contador? I é a variável que eu estipulei lá no início como sendo inteiro, ou seja, de 1 até 10. Ele pede o salário e o nome de 10 funcionários na obra. Como isso é uma estrutura de repetição, ele vai repetir isso 10 vezes até chegar no último funcionário, que no caso é o 10º. Abaixo disso tem outro escreval que vai mostrar na tela. Digite o nome do funcionário i. I, no caso, significa o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 10º funcionário, assim sucessivamente. Abaixo disso, leia nome. Nome é qualquer nome que eu digitar para esse primeiro funcionário. Leia significa para o computador armazenar em sua memória esse nome que eu dei. Abaixo tem escreval, digite o salário do funcionário i. I é outro contador, significa o número daquele funcionário, se ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, correspondente juntamente com o nome do funcionário. Se o funcionário é 1, o nome dele será 1 e seu salário também será 1. Abaixo disso, há o leia salário. Salário é o que eu irei digitar para ele e o computador irá armazenar na memória quanto de salário ele ganha. Bom, meu nome é Danilo e irei dar continuação na explicação do programa feito por nós, falando um pouco do comando cientão. O Visual G
analisa a expressão lógica. Se o seu resultado for verdadeiro, todos os comandos de acessão de comandos, entre esta linha e a linha com fim si, são executados. Se o resultado for falso, estes comandos são desprezados e a execução do algoritmo continua a partir da primeira linha depois do fim si. Explicando a grosso modo, por exemplo, usando a primeira suposição do nosso programa, que é: se salário menor ou igual a 500, então. Bom, o programa irá verificar se essa condição condiz com o salário que foi digitado pelo controlador do programa. Por exemplo, se o controlador dizer que esse funcionário recebe R$1.000, ele irá ver se essa expressão lógica é verdadeira. Se for verdadeira, o computador irá executar esse comando. Escreval: o funcionário nome é um estagiário de engenharia civil. Se for falso, ele irá pular essa suposição para a próxima, uma linha após o fim si e assim por diante. Bom, dando continuidade à execução, o nosso programa pedirá ao usuário o nome e o seu salário. Dependendo do valor do seu salário, cada pessoa obterá cargo diferente de acordo com o valor fornecido pelo usuário. Sendo assim, o programa será executado e poderemos obter as seguintes informações: se salário menor ou igual a 500, então o funcionário não tem cargo avaliado devido ao seu baixo salário. Se o salário estiver entre 500 e 1.200, o funcionário é um estagiário de engenharia civil. Se salário estiver entre 1.200 e 2.400, ele é um assistente de engenharia civil. Se o salário estiver entre 2.400 e 6.000, ele é um engenheiro civil júnior. Se salário estiver entre 6.000 e 8.500, então é um engenheiro civil pleno. Se salário estiver entre 8.500 e 14.000, então ele é um engenheiro civil sênior. Se salário estiver entre 14.000 a 30.000, é um diretor de engenheiro civil. Se salário for maior do que 30.000, não tem cargo avaliado devido ao seu alto salário. Meu nome é Michel Almeida Couto e iremos dar continuidade ao trabalho colocando em prática. Primeira coisa, e apertamos F9. Aí ele vai ler o programa para executar. Primeira coisa que ele pede é para digitar o nome de um funcionário. Vou colocar João. Aperto Enter. Aí ele vai pedir o salário desse funcionário. Eu vou botar R$500. Com esse salário, João não tem cargo avaliado devido ao seu baixo salário. Irei colocar outro funcionário, Michel. Aperto Enter. Irei colocar outro valor, 1.500. Aperto Enter. O funcionário Michel é um assistente de engenharia civil. Irei colocar outro nome, Jonas. Aperto Enter. Irei colocar um salário de 2.500. Aperto Enter. Jonas é um engenheiro civil júnior, ou seja, o seu salário é mais alto, ele evoluiu o seu cargo de funcionário. Agora irei colocar outro nome. Irei colocar o nome de outro funcionário, Danilo. Aperto Enter. Irei colocar o valor do salário de Danilo de 3.500. Danilo, mesmo recebendo mais, ele tem a mesma função que Jonas. Irei colocar o nome de outro funcionário, Marcos. Enter. Irei colocar o valor de 5.500. Marcos já é um engenheiro civil, júnior também. Irei colocar o nome de outra pessoa, Roberto. Irei colocar o salário dele de 7.500. Roberto é um engenheiro civil pleno. Irei colocar outro nome, Alberto.
Aperto Enter. Alberto, vou colocar o salário dele de 9.500. Aperto Enter. Alberto também é um engenheiro civil sênior. Irei colocar um salário mais elevado agora para Luiz. Aperto Enter. Vou botar 12.500. Aperto Enter. Luiz é um engenheiro civil sênior. Irei colocar um valor mais elevado agora para Ricardo. Aperto Enter. Botar o salário de 15.000 reais. Aperto Enter. O Ricardo já é um diretor de engenharia civil. Agora eu vou colocar para Henrique um salário muito alto. Por exemplo, 50.000. Aperto Enter. Ó, Henrique é um funcionário. Henrique não tem cargo avaliado devido ao seu alto salário. Bom, galera, esse foi o nosso algoritmo criado no Visual G. Nós somos da turma de Engenharia Civil Manhã, da turma E04. Espero que tenham gostado.